Você já parou alguma vez para pensar por que que hoje em dia a religião que foi criada para acolher as pessoas, ao invés de fazer isso, está expulsando as pessoas das igrejas? Ao invés dessa religião estar acolhendo mais e mais pessoas, usando aquilo que foi ensinado desde o princípio pelo seu mestre máximo, que foi Jesus Cristo, ao invés de estar sendo acolhendo aquelas pessoas pelo amor, ao invés de estar falando palavras contundentes para poder acolher mais pessoas, para poder dar mais vida para as pessoas. Está sendo o contrário. As pessoas estão saindo das igrejas e as pessoas estão virando ateias. As pessoas estão realmente se sentindo usadas por esses mau caráteres. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que as pessoas estão de saco cheio dessa papagaiada toda? Dessa papagaiada toda, tipo isso aqui, ó. Agora são 11 horas da noite, a gente não combinou. Vamos terminar? Isso é uma viadagem gospel, rapaz. Isso é uma viadagem gospel. Isso é tudo que a igreja cristã não precisa. É um cara fazendo essas papagaias, essas guti-guti. Jesus ia lá e pregava. É simples assim. É simples assim. Isso aí é uma forma que o cara tem do ego dele se elevar e ele fazer essas viadagenzinhas para poder chamar a atenção das pessoas. Porque as pessoas, todo mundo sabe que elas se identificam com cada besteira que as pessoas fazem. Não à toa a gente vê hoje em dia aí 1 trilhão de pessoas na internet dizendo que é influencer e quando você vai no perfil não influencia porra nenhuma, só fazendo merda, fazendo papagaiada. Aí depois um cara desse vem pregar dizendo que Jesus isso, que Jesus é amor, que Jesus abençoa. O cara tem um avião, tem um helicóptero, tem uma casa de milhões e a maioria dos fiéis se fudendo. Entendeu? Essas viadagens, essas besteiras, essas coisitas, entendeu? Que esses caras fazem, esses guti, entendeu? Parece mais um débil mental falando. Isso aí que tá expulsando as pessoas das igrejas. As pessoas vão na igreja, não vão para ver um show. As pessoas vão para a igreja para ouvir uma palavra de santificação, ou seja lá o que, uma palavra direta no coração dela, uma palavra que vai revelar para ela uma coisa que ela está vivendo que ela não sabe o motivo. Na época de Jesus, Jesus não tinha igreja. Na época de Jesus, Jesus saía e ia atrás das pessoas. Na época de Jesus, o evangelho era pregado boca a boca. Jesus saía e via uma pessoa, ia lá e falava do amor dele. Jesus viu um grupo de pessoas ali, ia lá e iniciava uma conversa. E daqui a pouco estava todo mundo prestando atenção no que ele tinha para falar. Não tinha igrejas. Esses caras criaram fábricas de dinheiro. Fábricas de dinheiro. E hoje em dia, com a internet, eles amoleceram a palavra de Deus. Eles deixaram a palavra de Deus palatavelmente imbecilizada para poder essas pessoas engolirem mais fáceis. Aí vem esse cara, vem 1 milhão de outros caras. Todo mundo conhece esse cara aí. Esse cara é famoso na internet, famoso aí nas igrejas aí. Todo mundo conhece. Aí tem aqui a pregação da irmã. Como é o nome dessa irmã? Irmã Vitória, não sei das quantas lá. Vitória não sei o que lá. Uma jovenzinha também. Deve ter seus 19 anos. Deve ter começado a pregar bem cedo, assim como aquele o profeta Mirim lá, que tem 15 anos. Ela deve ter começado nessa idade também. Olha só o nível de profundidade que os pregadores famosos hoje têm para poder pregar a palavra de Deus. E me diga se não é por isso que as pessoas estão saindo das igrejas. Aqui, esse copo e essas duas garrafas, qual que é o diferente aqui? O copo. Ele pode até ser menor, mas ele é diferente. Por quê? Porque ele não quis copiar ninguém. Ele é diferente. Ele tem a embalagem própria. Ele tem a mesma água que dá aqui, ele tem também. Mas ele prefere ser ele. Ele se destacou, mesmo ele sendo menor. Se eu... Vocês entenderam a profundidade da pregação dessa mulher? Olha o exemplo. Porque o copo, porque é a mesma água, porque o copo ele quis ser o copo pequeno. Mas ele é diferente. Irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você. O evangelho de Jesus Cristo, ele
o evangelho de Jesus Cristo, tal como Jesus pregou e tal como Jesus quis que ele fosse pregado, acabou nesse mundo de hoje. Ele está no coração dos velhos. Os velhos. As pessoas antigas. Entendeu? Essas pessoas antigas, cujos filhos e netos não dão mais valor ao que ele tem para dizer. Ali está a verdadeira sabedoria cristã. Porque nos tempos que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas mais do que nunca precisam de uma palavra, precisam ser curadas, as pessoas precisam se afastar da má conduta, as pessoas precisam tomar uma decisão de mudar o caráter. Nos tempos em que as pessoas mais precisam disso, nós vemos papagaiadas gospels para poder aglutinar pessoas na internet, perfis na internet, falando um monte de besteiras, verdadeiros influências sem influência nenhuma, verdadeiros influências imbecis, gospels, pregando a palavra de Deus de um jeito infantilizado. Entendeu? Infantilizado. Você entra num lugar desse para poder receber uma palavra de conforto, de bênção, receber um direcionamento para a sua vida, receber conselhos para que você possa mudar o seu caráter. Você fez alguma coisa errada, você entra num lugar desse para poder você ouvir um conselho daquilo que você fez. Você está numa disputa familiar. Você entra lá em busca de alguém que toque no assunto de forma meio que genérica, mas que toque na ideia de como você vai resolver aquilo. Aí tu entra numa igreja, tem a menina dando um exemplo, que até as crianças acham uma merda. Aí tu entra numa porra dessa, sai de lá pior do que você entrou, porque você não recebeu mensagem nenhuma. Só viu um monte de gente gritando, pulando, chorando, um monte de maquito, né? Animadores de palco na frente ali, fazendo você gritar, fazendo você chorar, batendo palma pra o culto ser agitado, o circo formado. E depois, os cristãos ficam se perguntando, os pastores cristãos, os donos de igreja, os presidentes dessas denominações de igreja, eles ficam se perguntando, ou até não se perguntando, ou até já dizendo enfaticamente de que as pessoas estão perdendo a fé e de que vão todo mundo pro inferno, e acusam a própria pessoa em vez de olhar para si próprio, que são eles que estão fazendo a merda, a cagada. Quando a gente vê um vídeo desse, de um guti-guti, Agora são 11 horas da noite, a gente não combinou. Não te vê um negócio desse aí? Olha o olhar do cara. A resposta tá aí. A resposta tá aí, porque que ao mesmo tempo as pessoas que querem mudar de vida, elas estão indo para outras religiões e está aglutinando um monte de imbecil nas igrejas evangélicas, que deveria ser o contrário, já que eles pregam a cura espiritual, já que eles pregam a vinda de Jesus, a volta do Jesus Todo-Poderoso. Quando Jesus voltar, se Jesus voltar conforme ao que esses caras pregam, nas nuvens, com o cavalo branco e tal, você sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que essas pessoas que estão dentro da igreja desse cara aí, com essa cara de pateta, as pessoas vão negar Jesus, não vão acreditar. Não vão ter massa encefálica suficiente para entender que ali é o rei dos reis descendo com um cavalo. Vão achar que é um espírito. Vão achar que é um show da Lady Gaga. Mas tudo isso é culpa deles, que fazem isso de propósito. E eles fazem isso sem nenhum peso no coração, sem nenhum peso na consciência.
Você ouve um cara desse falar, você chega a dar um desgaste. Aí você vê uma menina dessa pregar, você não entende porra nenhuma do que ela tá dizendo. Vou colocar aqui esse copo e essas duas garrafas, qual que é o diferente aqui? O copo, ele pode até ser menor, mas ele é diferente. Por quê? Porque ele não quis copiar ninguém. Ele pode até ser menor, mas ele é diferente. Não entendi nada nessa colocação que ela falou. Ele pode até ser tal, mas ele é diferente. Se ele já é menor, ele já é diferente. Ele não pode ser até tal, não. Não, isso aí tem quem escute, tem quem ouça e tem quem goste do show. Esse show aí tem quem goste. Entendeu? E a gente vê os comentários das pessoas. Os comentários das pessoas que estão de fora e até comentários de pessoas que já esteve presente nisso aí, que são os melhores, né? Que são aqui, ó. Está escrito em copo de plástico 325, um escarnecimento isso aí, de proposital, para mostrar que isso é uma imbecilidade que essa menina tá falando. Quem não sabe porra nenhuma da Bíblia apenas para refletir a habilidade de ser coach gospel. Com certeza. Coach gospel é o que faz isso aí, essas frasezinhas de efeito para botar na internet, tipo Pablo Marçal, para botar na internet. Enfim, tem um monte de... Aqui o cara, graças a Deus eu sou ateu. É um escarnecimento. Então assim, a resposta, quando você se perguntar por que motivo as igrejas estão vazias do Espírito verdadeiro de Jesus e estão cheias de imbecis, quando você se perguntar isso, simplesmente se volte para o seu próprio celular, que às vezes a resposta está na palma da sua mão. Está na palma da sua mão. Essas pessoas estão deixando o cristianismo intolerável. O cristianismo está intolerável. Está imbecil. Está idiota. Está cheio de guti. Tipo esse cara aqui. Eles estão expulsando as pessoas das igrejas. Falou? Quem ficou até aqui, curte, compartilha esse vídeo aí e se inscreve no canal. Falou?